O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, Pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Tinha dado bom testemunho daquele que é fiel e pode todas as coisas. Que era um Deus que cuidava de todo aquele que nele cresce. Porque a graça do Senhor bastava. Porque a graça do Senhor estava com ele. E eu andar segundo ela, o Senhor é aquele que nos guarda e que nos dá livramento no caminho e nos faz chegar em segurança. Aleluia. Porque a graça dele é com a gente. Oh, glória a Deus! E essa graça, meu irmão, que habita dentro de você, habita dentro de mim. Aleluia, Jesus! Bendito é o teu nome, Jesus! Amém, a paz do Senhor a todos. Amém. Como vocês estão? Amém. Bem, né? Graças a Deus, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, Aleluia. Eu gostaria de parabenizar, primeiramente, ao grupo de jovens, Kadosh. Que o Senhor continue vos abençoando e dando crescimento, amém? A graça do Senhor, ela já está sobre as vossas vidas. E é por isso que você está nessa noite, neste lugar, para glorificar aquele que vive e reina. Aleluia, a saber, o Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia, aleluia. No livro de Esdras, aleluia, no seu capítulo 8, no verso 21. Esdras, capítulo 8, verso 21. Aleluia. Bendito é o teu nome, vai dizer Jesus. Assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos no caminho direito para nós, aleluia, e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que os buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira é contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Aleluia. Aleluia. Jesus. Amém. No contexto histórico vai falar que Esdras, ele vai até a Babilônia e o rei Artaxerxes manda chamar ele para enviar ele ali a Jerusalém, onde o templo já havia sido construído, e era necessário ali ensinar a palavra de Deus naquele lugar. Aleluia. Então Esdras, ele já tinha dado bom testemunho daquele que é fiel e pode todas as coisas. Esdras já tinha dado testemunho, aleluia, do Deus a qual ele servia, que era um Deus poderoso na batalha, que era um Deus que dava livramento, que era um Deus que cuidava de todo aquele que nele cresce. Porém aquele que não cresce em Deus, o Senhor pesará a mão. Mas Esdras tinha essa confiança que o Senhor Deus era com ele, porque a graça do Senhor bastava. Porque a graça do Senhor estava com ele. Aleluia. Naquele caminho havia perigo, naquele caminho havia ladrões, naquele caminho havia assaltantes. Era muito difícil a chegada até naquele lugar, mas o Senhor era com ele, porque a graça do Senhor estava com ele naquela caminhada. Aleluia. Ele não carregava ali somente coisas dele, mas ele caminhava, aleluia, ele levava com ele, aleluia, coisas, aleluia, para o templo do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Quando o Senhor está conosco, aleluia, quando a graça dele está conosco, a gente pode ir de um lado para o outro. O inimigo, ele não tem o poder, aleluia, de tocar na minha vida e nem na tua vida. Aleluia, porque maior é aquele que está conosco. Aleluia, e a graça dele é a que nos move, é a que nos leva em segurança. E essa graça, meu irmão, ela está sobre a minha vida e sobre a tua vida todos os dias da tua vida. Aleluia, se você meditar na palavra do Senhor, se você guardar essa palavra no teu coração para não pecar
contra Deus, o Senhor é contigo, a graça dele, ela te basta. Aleluia. Então era sobre essa graça que Esdras estava embaixo. E foi através dessa graça que ele saiu de um lugar para o outro. Vai falar na palavra do Senhor que ele saiu de lá no dia 1º, aleluia, do mês 1 e chegou lá no dia 1º do mês 5. Então a caminhada ela foi longa, aleluia, a caminhada, aleluia, ela é longa para mim e para você. Mas se eu tiver pautado dentro da palavra, aleluia, guardando a palavra, aleluia, o tempo pode ser sim longo, aleluia, a distância pode ser longa, aleluia, pode ser muito difícil a chegada, mas se a palavra do Senhor, aleluia, ela estiver conosco e eu andar segundo ela, o Senhor é aquele que nos guarda e que nos dá livramento no caminho e nos faz chegar em segurança, aleluia, porque a graça dele é com a gente. Oh, glória a Deus! Essa graça, meu irmão, que habita dentro de você, habita dentro de mim, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, ela te mova, aleluia, e te leve à cidade celestial. Não te permita parar no caminho, não, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas aquele que avança. Se Esdras fosse olhar a dificuldade, se ele fosse olhar para as complicações no meio do caminho, ele teria parado, teria voltado e teria pedido ajuda para o rei com um exército, mas não, ele falou que eu já dei bom testemunho do meu Deus. Eu não vou pedir para ele, aleluia, escolta, não, eu vou confiar. Então o que ele faz? Ele ora e jejua. E ele coloca todo aquele povo para fazer o mesmo. E a mão do Senhor foi com ele. Aleluia, aleluia, Jesus. O abençoou e o levou em segurança. Aleluia. Os jovens Betel, aleluia, nós estaremos louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus.